Março foi um mês de boas leituras e esse vídeo é a primeira parte para comentar alguns desses livros. Antes de mais nada, primeira vez por aqui? Gosta de livros, tags literárias, unboxings, clubes de leitura? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais e se você estiver assistindo do celular, hypar esse vídeo, uma funcionalidade para ajudar os canais que estão em crescimento. Bom, como sempre, eu tento dividir as leituras em 2 vídeos para não ficar muito extenso, muito cansativo. Então, hoje vamos conversar sobre 5 livros e no próximo vídeo eu trago mais 5 livros. Então, dessa vez, finalizei com 10 leituras assim, muito boas. Tudo bem que esse mês eu fiquei ali na minha zona de conforto, então li muitas fantasias, ficção científica e suspense e mistério. Basicamente foi o que eu li em março. E o primeiro deles foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, o segundo livro de uma duologia que faz parte de uma série. É uma fantasia jovem, a gente vai ter então essa continuação e vamos reencontrar os 2 protagonistas que estão enfrentando aí uma grande guerra. Mas além disso, eles se veem ali imersos em problemas, em mistérios relativos ao passado. E claro, não dá para comentar muito, mas eu achei esse segundo livro de uma profundidade maior, porque a gente vai de fato adentrar aí o passado, tanto da Uriah quanto do Rain, e vamos descobrir algumas coisas em relação a eles, algumas delas que nem eles próprios sabiam. Eu gostei bastante do livro, dei 4 estrelas, porque eu acho que ele se alongou um pouco demais em alguns momentos, mas acho que a autora faz uma descrição gráfica muito boa das guerras e, ao mesmo tempo, não são batalhas fáceis de serem ganhas, inclusive havendo algumas perdas aí, que faz sentido. Então, não sei, talvez essa nota pudesse ser maior. Fato é que eu gostei da escrita da autora, estou interessada em ler os outros livros desse grupo, desse grande grupo de duologias que compõem essa série. Bom, depois uma outra continuação, A Queda de Hyperion, do Dan Simmons, publicado pela Aleph, que é a continuação de Hyperion, e eu adorei essa história. Eu sei que é uma história que é 8 ou 80, assim, de modo geral, ficção científica, mais adulta, assim, e é uma história que traz, assim, uma série de discussões super interessantes, super atuais. É um livro, se não me engano, ele foi escrito no final de 1990, início de 2000, alguma coisa nesse sentido. Mas vale a pena insistir. Eu sei que muita gente para no primeiro livro, que ele é uma história de ficção científica que, na verdade, parecem pequenos contos, porque são 7 peregrinos que são convidados a visitar o Templo do Picanço, que é um ser mitológico, e dentro de um planeta, os seres humanos já alcançaram grande parte dos planetas, habitam vários deles, têm uma facilidade muito grande de viajar de um lugar para o outro através de teleprojeção. Só que existe uma guerra prestes a acontecer entre um grupo de seres humanos que está separado há muito tempo dessas pessoas que estão usando tecnologia recorrentemente. E essa guerra parece que o embate vai se dar justamente no planeta de Hyperion, que não integra a rede a hegemonia dos planetas, mas que está sendo requisitada a ser protegida a partir do momento que ela fizer parte desse grupo, desse conglomerado que é chamado de hegemonia. Então, no primeiro livro, a gente tem as histórias desses 7 personagens que são chamados a voltar para Hyperion. E lá, então, é uma história que acaba ficando parada, porque a gente vai entender por que eles foram chamados. Mas eu achei, assim, fabuloso, porque vai trazer a motivação deles voltarem para um momento que parece extremamente perigoso. E aqui é uma continuação direta, na verdade aqui a ação vai acontecer. Aí sim, esses peregrinos vão chegar até o Templo do Picanço e cada um deles ali com suas dores, com seus objetivos, talvez um deles seja um traidor ou não, quem é que vai conseguir buscar as respostas junto desse Picanço, que é um ser metálico, cheio de todo afiado, cheio de pontas e ainda por cima tem uma tal de uma árvore da dor em que muitas pessoas estão ali sofrendo. Bom, o fato é que esse livro é sensacional. Ele vai trazer
uma discussão muito grande sobre a questão da religião, porque aqui nós temos um representante da Igreja Católica, por exemplo, mas como sendo uma religião que ficou para trás, né, uma religião antiga, que tem hoje uma quantidade muito pequena de pessoas devotadas àquilo, e outras religiões que vão aflorar em função disso e de como que elas vão se relacionar entre si com a inteligência artificial, que aqui domina de fato, né? Você imagina, você tem viagens entre planetas que são feitas através de portais. Então, isso tudo através de inteligência artificial. E essas inteligências artificiais, elas inclusive fazem parte de conversas e conselhos e debates. E então a gente tem muito disso. Eu achei assim fabuloso. Achei o final muito bem costurado, porque nós vamos entender toda a participação desses peregrinos. Então recomendo. Eu acho que existem outros livros para a série, mas a história, ela se encerra aqui. Então eu estou vendo como uma duologia, entendendo dessa forma. Então termina aqui com A Queda de Hyperion. Dei 4,5 estrelas para esse livro. Depois eu li um livro que é um reconto de Perséfone e Hades, A Rainha do Submundo, publicado pela Galera Record. Essa daqui é uma leitura que eu fiz para a News da Livraria Leitura. Então, para quem assina a News, vai receber em breve a minha resenha. E o que eu posso dizer, assim, de um modo geral, ela é esse reconto de Hades e Perséfone. Eu fiz uma leitura conjunta com a Ju, lá do Viajando Através da Estante, e a gente ficou um pouco perdido, assim, acho que a protagonista, ela demorou a pegar a gente de vez, sabe? Assim, ela é uma protagonista bem digesta no início. O Hades é um personagem interessante, tem uma mitologia ali reconfigurada para essa Perséfone, que no final das contas não foi sequestrada pelo rei do submundo, e sim ela quis até o submundo, foi uma escolha dela. É uma história que pretende ser um reconto feminista. Mas, bom, se você quiser saber minhas considerações de fato, assinem lá a newsletter da Livraria Leitura. De qualquer forma, depois vai sair uma resenha no meu perfil também, no Porque Leio. E aí, um livro de suspense e mistério, Irmãos de Palha, do Pablo Zorzi, publicado pela Astral Cultural, é a continuação de O Boneco de Palha, que foi um suspense e mistério que eu li recentemente, no mês passado, e eu adorei, muito bom, muito tenso, assim. A gente tem a presença aí de um assassino em série. E a princípio as coisas tinham se resolvido no primeiro livro, mas agora nós temos a volta de crimes que se parecem muito com aqueles que foram cometidos há 10 anos atrás. Então, nessa história, 10 anos se passaram, e sim, ela é uma continuação, você precisa ler Boneco de Palha, porque senão você vai ficar muito perdido. É possível ler? É, mas a gente fica perdido sem entender a motivação do Gustavo, que é esse investigador, um brasileiro que mora no Alasca, tá cuidando da filha dele adolescente. Essa filha tem um grande amigo que ela chama de irmão, e só lendo o primeiro livro para a gente entender essa configuração toda. O fato é que aqui tem novos crimes e o Gustavo, que achou que as coisas tivessem sido resolvidas, vai se ver ali imerso em novos problemas, né? Porque a história dele está diretamente ligada, de certa maneira, porque ele também foi investigador da primeira vez que nós tivemos a presença de um assassino, né, em série no Alasca, nesse lugar que ele vive. E o que eu posso dizer é que eu gostei bastante. Fiquei chocada com o final dele, porque eu não esperava isso. Ele foi mostrando isso pra gente, mas eu realmente fiquei chocada. A impressão que eu tenho é que dá para escrever mais. Eu acho que pode ser que tenhamos aí novos livros, mas é só achismo. Porque sabe que quando fica uma coisinha ali, não é uma ponta solta, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma ponta solta para próximas histórias. Esse livro foi menor do que o anterior, daqueles livros assim da gente ler muito rápido, muito fluido, muito rápido de ler. Eu tô adorando encontrar o Pablo Zorzi com esses suspenses, com esses thrillers assim bem tensos. E o último livro para compartilhar com vocês hoje, então tem mais um vídeo vindo aí com as minhas leituras, foi um livro que eu adorei. Eu tinha boas expectativas, mas elas foram superadas. A Curandeira de Zalindov, da Linette Noni, uma publicação da Intrínseca, é o primeiro livro de uma série. Eu ainda não lembro se eu fui atrás para saber se era duologia, trilogia, mas em algum momento eu vou acabar deixando essa informação quando eu fizer a resenha do livro lá no perfil, no Porque Leio no Instagram. A nossa protagonista é a Kiva.
ela tá numa prisão muito inexpugnável, muito difícil, quase impossível de alguém fugir dali, uma grande prisão, são cerca de 3.000 prisioneiros. Ela tem duas grandes muralhas concêntricas, né, para impedir mesmo. Então, imagina, 3.000 prisioneiros, uma quantidade muito grande de guardas e tal. A gente começa o livro entendendo por que a Kiva foi para lá, ela foi com o pai dela, mas 10 anos se passaram e ela é a curandeira então dessa prisão, porque o pai dela também foi o curandeiro desse lugar. E ela recebe, ela tá esperando, aguardando de alguma maneira que a família venha buscá-la, até que chega um prisioneiro, um jovem rapaz, com um bilhete codificado dizendo estamos chegando, estamos vindo para te salvar. E na sequência chega uma outra prisioneira que é uma rainha rebelde. Duas famílias reais pleiteando o trono, a que está atualmente e uma que foi deposta. E essa família que foi deposta se uniu a rebeldes que querem vê-los no poder. E essa rainha, então, ela foi presa, foi mandada para a prisão. Só que ela chega lá numa situação muito ruim, ela não tá lúcida, ela não consegue permanecer acordada. E ela vai passar por um julgamento que é Ordalha. Nesse mundo, as famílias reais, eles têm magia elemental. E a Ordalha é que o prisioneiro tem que passar por 4 provas envolvidas com esses 4 elementos. E como a rainha não tem a menor condição, ainda por cima veio um bilhete nela: mantenha viva, estamos indo atrás de vocês. E a Kiva recebe ela como a curandeira, recebe o bilhete, descarta ele imediatamente e ela vai chegando no momento do Ordalha, ela acaba se colocando no lugar, porque ela sabe que se essa rainha entrar, ela vai ser morta de cara, porque ela nem tá conseguindo se manter lúcida. Então, aí a gente tem a Kiva passando por todas essas provas, tentando assim, manter um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela tem um prisioneiro jovem que ela se sente muito afeiçoada a ele, quer protegê-lo. Ela acaba se aproximando muito desse prisioneiro que chegou misterioso, ela acha que ele não vai sobreviver muito tempo, porque as pessoas não sobrevivem nesse lugar, e ainda com a esperança de ser resgatada pela mãe. Então, muita coisa acontecendo. Então, tava indo super bem, tava gostando bastante. Tudo bem que a forma como ela consegue escapar das provas, algumas delas são meio exageradas, talvez, mas a história vai caminhando, aí a gente chega no final, tem uma grande reviravolta. Aí você imagina assim, ótimo, passamos pela reviravolta do final da história, mas a história ainda não tinha terminado, finalizado. Aí vem uma segunda reviravolta, que eu fiquei chocada na hora que ela veio, né? Eu não estava pronta para ela. E, bom, aí enquanto eu estava tentando digerir essa segunda reviravolta, nós temos o final de fato. E o final, putz, sabe aquele final assim que intrínseco, eu preciso ler essa continuação porque eu quero saber o que vai acontecer. Porque aí sim nós temos uma grande reviravolta que vai mudar a própria visão que eu tive de toda a história até esse momento. Então eu fiquei chocada assim, foi um choque em cima do outro, bons choques. Então gostei bastante, uma fantasia jovem, mas que tem elementos aí muito interessantes para quem curte fantasia, para quem curte essa parte política, essa disputa aí por esse trono, pessoas infiltradas. Ah, muito bom, recomendo, adorei A Curandeira de Zalindov. Bom, então essas foram as 5 primeiras leituras, espero que vocês tenham gostado e bora conversar. O que vocês leram? Foram alguns desses livros? Já conheciam? Ficaram interessados? Têm opinião própria em relação a eles? Bora conversar um pouquinho. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você vai me ajudar demais. Bom, lembrando de novo que tem uma segunda parte vindo aí. Te agradeço imensamente se assistiu o vídeo até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!